Então, o mundo vive uma crise financeira hoje. Qual a origem dessa crise? E aí eu vou puxar o gancho com os fundos imobiliários. Você já sabe, chegou um boleto para você pagar de taxa de não sei o quê. Eu hoje também paguei taxa de não sei o quê. Querem taxar os dividendos, querem taxar fundo imobiliário, querem taxar, dívida, isso, aquilo. Cara, os estados estão enormes. Os governos estão enormes. Eu estava vendo um dado da Argentina lá, de crescimento da ajuda do governo a populações pobres. É assustador, cara. Cada década aumenta, assim, exponencialmente. Por que que aumenta? E eu já vou voltar em cripto, tá? Eu dou a volta para que faça sentido para as pessoas. O governo ajuda hoje 1 milhão de pessoas, beleza. Aí ele te taxa para poder ajudar mais. E assim, quem vai ser contra taxar para ajudar a pessoa? Pô, só um monstro, né? Então, a fala é muito bonita, né? Aí o governo faz isso, ele te taxa. Só que quando ele começa a taxar a gente, você concorda que fica mais difícil ter um negócio? Empreender, ter um negócio, ter tudo? Então, mais pessoas precisam de ajuda. Então, quanto mais o governo taxa para ajudar, mais gente ele tem que ajudar. Mais pessoas ele vai ter que ajudar com essa taxa. Com essa taxa. É por isso, cara, que muitas vezes eu sou calmo com pessoas agressivas em relação à taxação. Normalmente isso acontece muito quando o cara é ultra-esquerda. Sim. Né? Porque o que ele pensa? Cara, tem que taxar tudo para ajudar a pessoa pobre. O conceito na cabeça dele ajudar o pobre tá certo. O que tá errado aí? Eu falo como economista agora. Esquece brincadeira, tudo. Como economista. 99% das pessoas não têm conhecimento econômico. Então o cara pensa que ajudar o pobre é legal, ele tá certo o conceito dele. Só que o jeito que ele quer fazer só ferra mais a vida do pobre. E aí você cria mais pobres e tem que ajudar mais pobres. E aí você começa a entender por que que a Venezuela... Eu vou te falar um negócio que eu não sei se você sabe, muita gente não sabe, apesar de eu repetir toda vez. Você sabe que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo? Maior reserva de petróleo do mundo? Podem pesquisar. Pau a pau com a Arábia Saudita. Como é que você me explica 90% da população na pobreza? Estado inchado. Estado inchado. E aí o que começou a acontecer? Depois que o Hugo Chávez assumiu o poder, por falta de conhecimento econômico de boa parte da população que apoiou ele, eles começaram a ter as seguintes medidas. E tudo isso que eu estou falando tem total conexão com o Bitcoin. Quem não fala sobre isso está sendo muito raso e aí as pessoas não entendem a importância, né? O que o Hugo Chávez ele fez? Ele pegou. Quando ele entrou, a economia começou a ficar ruim. Porque no início, o petróleo subiu muito, passou de $100, a Venezuela ganhou muito dinheiro. Quando o petróleo começou a cair, que a economia ficou mal, o que ele resolveu fazer? Preço, tabelamento de preço. Aí fode. Claro, porque tabelamento de preço é muito simples. Eu vou explicar o conceito econômico. Eu produzo essa água aqui, me custa R$1. O governo chega para mim e fala assim, cara, tabelei essa água, 80 centavos, você vai vender. Porra, se a água me custa R$1, o governo fala que eu vou vender a 80, eu vou parar de produzir. Isso aconteceu na Argentina, né? Então, qualquer tabelamento de preço dá errado. Rolou no Brasil também, né? Rolou Tabelação, pra né? cacete, eu peguei essa época do Brasil. Foi com Collor, né? Não foi Sarney? Sarney. Tinha a tabela da Tsunami. E isso pega... Olha só, cara. Isso pega tão bem pra população. Por isso que eu falo, a gente tem que entender o lado de quem defende essas merdas. É falta de conhecimento, cara. Porque chega pra alguém e fala o seguinte, tá faltando carne? Tá. Sabe quem é o culpado? É o fazendeiro que ganha dinheiro pra caramba. É o porco capitalista. Isso, é o porco capitalista. Mas vamos tabelar aqui o quilo da carne. Agora é R$50. Aí você vai conversar com o fazendeiro, o cara chorando. Não, mas tem um milho, tem a soja, pô, teve a estiagem, tá faltando água. Meu irmão, quanto tá o quilo pra tu produzir de custo? Cara, R$80. Aí o governo tabela em 50. O que acontece normalmente quando isso é feito? O cara abate o que tem. Não necessariamente ele vende. Às vezes o prejuízo dele é maior de distribuir o produto. Ele abate o que tem e para de produzir. Na Venezuela, eu vou te dar um número real,
tá? Eu olhei esse número tem quase um ano, então pode ter subido. 90% da indústria da Venezuela fechou. Não tem noção do que é isso? 90%. Muito simples, o governo chega para você, manda você vender abaixo do custo, você fecha, cara. Porque senão tu vai pagar para produzir o produto. Porra, meu irmão, é uma parada óbvia. Agora, você vai conversar com quem não tem muito esse conhecimento. E aí, você é favorável a tabelar o preço da farinha para que todos possam comer? É um argumento muito... Quem vai ser contra, cara? Quem vai ser contra? Porra, entendeu? E o outro lado, tipo, deixar tudo livre pro mercado ajustar o preço não corre o risco do empresário abusar e começar a se juntar, inclusive, para criar uns valores... Perfeito. Vamos ao exemplo do álcool em gel. Vamos lá. Começou a pandemia. Você lembra? Álcool em gel, R$30 o potinho. Mercado Livre. Pá. Mercado Livre não o site. Sim. Senão o cara vai entrar no Mercado Livre. Não, calma. Né? Adam Smith. Mas não fecha o carrinho da Amazon ainda não, que tem mais livro ainda. Então, Mercado Livre. O governo pensou em tabelar, não tabelou. Na época o governo pensou, eu falei, puta, vai fazer uma cagada. Ninguém tabelou. Quando o empresário malvadão foi na farmácia e viu, caralho, R$30 o álcool em gel, o que todo empresário que tinha condição de fabricar álcool fez? Começou a fabricar álcool, cara. O cara que fabricava água, o cara que fabricava bebida falsificada pra balada, todo mundo começou a fabricar álcool em gel. Você lembra o que aconteceu em um mês, cara? Porra, eu lembro que eu fui na farmácia, cara, tinha uma pilha de álcool em gel, sei lá, R$1,99. Comprava um, levava 3, sei lá, era uma parada... Baixou. Claro, cara, quando uma coisa... o preço sobe, você estimula o quê? Eu e você, a gente vai olhar e falar, porra, cara... Vamos tentar reduzir esse custo. Não, vamos tentar ganhar. E aí você tem uma enxurrada de produtos e aquilo ali cai de preço, cara. Óbvio que nem todo mercado é assim, tá? Mas eu tô te dando um exemplo de que o livre mercado, a livre iniciativa, falta de burocracia, ela estimula a queda dos preços.